Meu Jesus, só as mulheres. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Para os homens. Força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser. Toda a igreja sempre te todos juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações
temível do que falsos. Agora bem forte então, glória e majestade. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Lá no início, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação e anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Que grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glórias, glórias. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs da CIB, uma boa noite. Hoje a gente vai estar dando continuidade à segunda semana na reflexão do livro do nosso querido amigo pastor Abner Fortes, Em Boas Mãos. Foram mensagens que foram ministradas na CIB há uns anos atrás e agora se tornará um livro bastante pastoral e bastante didático, e que a gente vai estar trabalhando nessas quarta-feiras. Então, na verdade, agora a gente está iniciando a segunda semana, e na semana passada o pastor Abner já trabalhou da introdução do livro e dos 5 primeiros versículos desse livro, e o tema que ele trabalhou, né, na verdade aí a ideia central era de que buscar vida fora do pacto do Senhor resulta justamente na morte que se pretende evitar, que conta os primeiros 5 versículos do livro de Ruth, quando enfim, acontece toda aquela história lá. Eu vou chegar nesse contexto. Antes, eu queria, assim, fica difícil a gente contar a história sem ler o texto, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto e aí a gente desenvolve ali a reflexão em cima do texto. O texto é um pouco longo, peço que você fique comigo. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 ao 22, diz assim: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois dessa luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que
não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, e ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Até aí. Então, esse é o texto, né? Então, o que a gente está vendo aqui é o retorno, o início do retorno da Noemi com a sua nora, a Ruth. E aí, bom, a ideia central que o Abner quer trabalhar conosco aqui é de que a graça de Deus provoca o retorno dos machucados, provoca fé improvável nos refugiados e os recebe nos estados em que eles chegaram. Então, qual que é o contexto, né? O que aconteceu nos 5 versículos anteriores que iniciam o livro de Ruth, conta justamente a história da família de Noemi, seu esposo, que saiu de Belém, que significa casa do pão, no momento ali de fome, e aí o contexto era o contexto do livro de Juízes, onde, né, o povo de Deus ele sempre acabava se desviando dos caminhos do Senhor, e Deus acabava enviando um povo como uma forma de julgamento, né, na verdade, cumprindo a sua parte na aliança, que a aliança era justamente isso, se vocês manterem-se fiéis, eu vou estar com vocês e vocês serão protegidos, mas se vocês quebrarem a aliança, vocês receberão condenação e juízo. E é isso que acontecia no todo o ciclo de Juízes. A gente viu no ano passado esse ciclo de Juízes, né, que aconteceu com o povo de Deus naquela época em Israel. E é nesse contexto aqui que a família de Noemi, né, encabeçada ali pelo seu marido Elimeleque, deixou Belém, a casa do pão, e foi para Moabe. Na semana passada o pastor Abner trabalhou um pouco isso e tudo que implicava essa decisão de Elimeleque de ir para Moabe, deixando Belém, e era uma desobediência clara a orientações nas escrituras, né, na guarda da aliança, deixar a terra da promessa para ir uma terra num povo que era idólatra e casar os seus filhos com mulheres que eram de uma religião pagã. Tudo isso era contra a aliança do Senhor, e tudo isso a família de Elimeleque fez, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? E é justamente a ideia, né, central do primeiro capítulo. Se buscar vida fora do pacto do Senhor resulta justamente na morte que se pretende evitar. Então eles saíram de Belém, foram para Moabe, tentando evitar, buscar a vida, e acabaram encontrando a morte justamente que tentavam evitar. Então esse é o contexto. Então quando Noemi perdeu ali o seu marido, perdeu os seus filhos, ficou só com as noras, naquela cultura a viúva era uma pessoa totalmente desprovida, né? As mulheres dependiam ali dos seus maridos para o sustento, maridos e filhos, né? E quando ela ficou sem marido e sem filhos, ela ficou desprovida nesse sentido. E aí ela falou, olha, tá ruim aqui. Então nesse momento que ela decide voltar, ela já estava quase 10 anos morando em Moabe. Mas é o que a gente viu no texto, né? O que aconteceu? Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, e decidiu voltar. E ela ouviu que Deus tinha voltado, né, a face para o seu povo de novo, com graça, com misericórdia, trazendo de novo pão para a casa do pão em Belém. Ela decide voltar. Então ela está afastada do Senhor, e sabemos que, né, os recursos humanos para retorno nosso, né, para o Senhor são insuficientes. Deus precisa sempre agir para promover o nosso retorno. E aí o pastor Abner vai trabalhar
3 narrativas em Ruth que apresentam os efeitos que a graça de Deus provoca naqueles que são beneficiados por ela para o retorno ao Senhor. E o primeiro é que a graça de Deus provoca o retorno dos machucados. E a machucada nesse caso aqui, de fato, é a própria Noemi. E aí ela ouve essa história, né, como eu falei, de que o Deus está abençoando de novo o povo em Belém, e aí ela decide retornar. E o retorno para o Senhor nunca é fácil, nunca é natural. O pastor Abner trabalha justamente isso, né? O retorno para o Senhor não é algo natural, é nosso. Deus precisa agir para provocar em nós o desejo de retornar ao Senhor. Então, Noemi e sua família haviam quebrado a aliança, né, virado as costas para Deus, e agora ela estava nesse momento de retorno. Então, esse é o primeiro ponto que o pastor Abner deseja trabalhar, né, que a graça de Deus provoca o retorno dessas pessoas, que por mais tenham virado as costas para Deus, foram feridas pela própria mão do Senhor, né, e retornam machucadas, né. E esse é o retorno de Noemi. Mas a graça de Deus não promove apenas o retorno dos machucados, e é o segundo ponto que ele vai trabalhar nessa história, é que a graça de Deus produz também a fé improvável. E que fé improvável é essa? Justamente a fé de Ruth. Então a narrativa que nós lemos conta justamente, olha, estou indo embora, Noemi falando para suas noras, né, estou indo embora, Deus pesou a mão sobre mim e eu vou voltar para minha terra, vocês fiquem aí, voltem para suas casas, para suas famílias, procurem um outro marido, porque eu não posso, né? Eu já sou velho, não tenho mais filhos, e mesmo que porventura eu viesse me casar novamente, imagina, como é que vocês vão esperar até que meus filhos cresçam para poder se casar com eles? Então não tem esperança para vocês, pode ir embora. E as duas noras muito tristes, né? Tanto a Ruth quanto a Orfa, pela partida da sua sogra. A Orfa segue o conselho da Noemi e retorna para sua família, mas Ruth não. Ruth, ela demonstra essa fé improvável, e ela decide, ela opta por ficar com Noemi. É justamente esse compromisso surpreendente. Ruth não vai embora, e o que determinou essa diferença? A fé de Ruth. Então a graça de Deus produziu fé em Ruth, e essa fé determinou uma decisão totalmente diferente da de Orfa. Abner diz o seguinte aqui, que os motivos que levaram Orfa a deixar a sua sogra valiam para Ruth também. Só que a fé que a graça de Deus gerou em Ruth fez do seu amor por Noemi um amor extraordinário, que vai além do esperado. Um amor sacrificial, um amor leal. E um amor que deixa o conforto da sua própria terra, deixa a sua falsa religião, deixa o conforto de recursos humanos e vai. É muito significativo, na verdade, o que a Ruth diz, né? Ela, onde fores irei, isso é muito bonito, né? Onde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Deus produz em Ruth uma fé inabalável, improvável, né, que vai contra as circunstâncias, contra a lógica, a princípio, né, a lógica das circunstâncias. Mas é Deus que produz nela não era a decisão de Ruth, ela não é apenas em virtude do amor que ela tem por Noemi, mas pelo fato da fé gerada no Deus de Noemi. E isso que ela falou, olha, eu deixo minha terra, eu deixo minha religião, deixo meus ídolos para ser desse povo. Né? E aí é aquela história que a gente tem falado bastante, né? Que ser cristão é fazer parte de um povo, né? Não existe um cristianismo isolado, um cristianismo sozinho. Ser cristão é fazer parte de um povo, e é isso que Ruth falou aqui, né? Olha, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E aqui Abner diz assim, né, que Ruth não se lança no escuro, ela não está pagando para ver, ela não está sendo ilógica, ela está dando fruto da fé. A fé não descarta a lógica natural, mas também não se restringe a ela. É uma coisa que eu tenho falado, né, até recorrente. A fé não é ilógica, muito pelo contrário, né? A fé cristã é bastante racional. Né? Por quê? Porque ela está baseada
em evidências, né? E evidências que a própria Escritura prova, ela está baseada na fidelidade de Deus. E é por isso que a fé não é lógica, né? Então, assim, por isso que, na verdade, quando fala sobre Abraão, seu pai da fé, é porque, bom, antes dele, não tinha nenhuma comprovação de que o Deus de Israel havia feito milagres e maravilhas, né? Então, depois de Moisés, depois da saída do povo do Egito, já haviam ali vários sinais que comprovavam que aquele Deus que havia sido retirado do povo do Egito, então fez vários sinais, né, enviando 10 pragas, abrindo o Mar Vermelho. Então são coisas que de fato Deus fez ao longo da história. A gente, todo o Antigo Testamento prova isso, o Novo Testamento também agora para nós, servem como lembretes da fidelidade do poder de Deus. Então a fé que nós temos hoje, ela é muito mais respaldada do que foram por esses homens do Antigo Testamento, porque ela está tão cercada de evidências, não somente bíblicas, mas ao longo da história da igreja, que mostram como a fé não é nada ilógica, muito pelo contrário, ela está baseada na fidelidade de Deus. Então, casamento, estabilidade financeira e outros recursos não são fontes de sustento e segurança, e a Ruth se deu conta disso. Todas essas coisas são apenas meio, a fonte sempre é e sempre será Deus. Todas essas coisas são boas: casamento, estabilidade financeira e outros recursos, né, fonte de sustento, são legais e são legítimos, mas são apenas meios. No final das contas, Deus é sempre o nosso provedor, e Ruth percebeu isso. Na verdade, isso foi colocado no coração dela pela graça de Deus, que gerou essa fé improvável nela. E o terceiro ponto que o Abner trabalha aqui é que a graça de Deus recebe os machucados e refugiados. Então, Ruth e Noemi retornam de Moabe, ambas viúvas. Noemi, além de viúva, perdeu os seus filhos, e elas chegam à terra, né, a Belém, machucadas e feridas. Mas Deus as recebe mesmo assim, né? A história que nós lemos conta, né? E aí eu acho muito interessante a consciência que Noemi tem da mão de Deus, do poder de Deus sobre isso. Ela não ficou uma mulher incrédula, ela não virou, né, ateísta, ela não trocou o seu Deus pelos deuses pagãos, moabitas. Não, ela retorna mesmo ferida, ela tem consciência de algumas coisas que no final das contas Deus está no controle das coisas, né? Mas a teologia de Noemi é um pouco equivocada aqui, né? Diz que o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga, né? O Senhor esvaziou as minhas mãos, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso trouxe desgraça. Então a Noemi tinha ciência do Deus verdadeiro, mas era uma ciência deficiente, uma consciência deficiente de quem era esse Deus. E mesmo assim ela retorna, ela é recebida, né? Tanto é que ela estava amargurada, ela pediu para trocar o nome dela. Não me chame Noemi mais, me chame Mara, que significa amarga, porque Deus pesou a mão sobre mim. Contudo, as duas foram recebidas, né? De novo na terra. E o pastor Abner destaca que as duas foram recebidas por Deus. A antes perdida, Ruth, que não tinha uma noção ainda ampla de quem era esse Deus de Israel, apesar dela ter sido gerado nela no coração dela a fé nesse Deus, mas era uma fé ainda jovem, vamos dizer assim, uma fé que precisava conhecer mais desse Deus. E também a Noemi, amargurada, e com também uma noção equivocada sobre quem é esse Deus. E bom, como podemos reagir a essa passagem? E aí o pastor Abner trabalha com 3 pontos aqui também. Ele diz o seguinte: se você está afastado, como Noemi esteve afastado, volte para o Senhor. Então Noemi e sua família, eles quebraram a aliança, saíram da terra da promessa e foram habitar em terra estrangeira, tomando decisões baseadas em evidências externas, não consultando a palavra de Deus, achando que numa terra estrangeira, num outro povo, quebrando a aliança, eles estariam numa posição de conforto, e na verdade acabaram encontrando mais dificuldade ainda. E talvez esse seja o seu caso. Virou as costas para o Senhor, deixou a igreja,
deixou a comunhão, o relacionamento com Deus, e aquele conforto que você achou que ia encontrar, na verdade se tornou em dificuldade e mais opressão, o Senhor está te chamando. Volte para o Senhor. Eu oro para que a graça de Deus, que é a mesma graça que atuou sobre a vida de Noemi, possa trazer você de volta. O próprio Jesus nos disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então o primeiro ponto é esse: volte. Se você está afastado, volte. O segundo, se como Noemi, se como Ruth, você está perdido ou perdida, creia no Senhor. Então a Ruth foi criada numa cultura completamente pagã, avessa à palavra de Deus, e mesmo assim ela recebeu uma semente ali. Ela viu na vida de sua sogra e de alguma forma na vida do seu marido uma semente ali do Deus de Israel, e ela, pela graça do Senhor, ela falou: não quero fazer parte desse povo, eu quero servir a esse Deus. E aí o chamado aqui é: se você está perdido, se você não conhece ao Senhor, venha, creia no Senhor. A graça do Senhor disponível tanto para o amargurado como Noemi, também para o perdido como a Ruth. E se você não está nem afastado e nem perdido, se você está firmado, receba essas pessoas, receba o afastado, receba o que não cria, seja essa igreja que acolhe essas pessoas. Essas pessoas, muitas vezes, como no caso aqui, chegam feridas pelas circunstâncias, chegam amarguradas, chegam quebradas pelas circunstâncias da vida. Nós vemos pela história que, a princípio, Noemi não foi muito bem recebida por aquelas pessoas. Aquela Noemi um pouco de, vamos dizer assim, fofoca, burburinho pelo fato dela ter saído com família e ter voltado completamente desprovida. Que tenhamos uma postura diferente, que sejamos receptivos, tanto para aqueles que retornam, quanto para aqueles que estão chegando ao povo de Deus, à sua igreja. E o capítulo, ou essa semana 2, termina com um suspense para o próximo episódio dessa série. O versículo 22 diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, assim, esse momento sugere algo incomum, algo que está muito além do que poderíamos considerar uma mera coincidência. O fato de elas estarem chegado justamente no início da colheita de cevada. Então isso não é uma coincidência, algo está para acontecer nessa história. O que será? Você vai precisar assistir a nossa reflexão na próxima semana, que vai trazer uma reflexão com o tema Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, essa é a reflexão para nós essa semana, queridos. Minha oração é que Deus abençoe sua vida, e que essa ideia central que o pastor Abner trouxe aqui, de que a graça de Deus provoca o retorno dos machucados, provoca fé improvável dos refugiados e recebe ambos nesse estado. Você está afastado do Senhor, volte para o Senhor. A graça, a favor, a descanso. Você estava incrédulo, não conhecia e deseja abandonar a sua vida, os seus ídolos. Venha para o Senhor. Não há alegria maior, não há segurança maior. Que a fé que abraçou ali a Ruth possa também encontrar espaço no seu coração. É o que eu oro e agradeço já a Deus em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.